Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Estamos de volta e queremos agora entrar no nosso quadro Clínica da Alma e, desde já, louvar ao Senhor por essa oportunidade e privilégio de estarmos aqui mais uma manhã juntos. Nós glorificamos o Senhor porque temos plena convicção de que Ele tem o melhor para cada um de nós. E eu sei, pela graça, a fidelidade dEle, Ele tem grandes coisas para cada um. Por isso, nesta manhã nós queremos convidar você a participar conosco já desde o início do nosso programa, né? Você podendo participar, ligando então para o nosso 3253-3320, que é o nosso telefone ao vivo. E você pode ligar e já em seguidinha já passam a sua ligação para cá, quer seja uma pergunta, quer seja uma colocação, uma dúvida que você tenha. Para nós é um motivo de alegria e ao mesmo tempo um orgulho muito grande. E esta manhã também comigo, sempre, todas as manhãs, Pastor Rogerinho, o Alzeir. Isso. Alzeir. Bom dia, querido. Tudo bom, gente. Pastor Guerra, bom dia. Quantos? 5, sexta-feira, segunda, sexta-feira, terça, quarta, aleluia. quinta. E sexta. Glória a Deus. Para nós sempre é uma alegria, né? A gente poder estar aqui. Amém. E hoje nós vamos falar sobre generosidade? Não, hoje nós... só para ver se você estava ligado. Não, hoje nós vamos falar sobre ouvir. Não é? Isso aí é um problema. É um desafio para todos nós, né? É um desafio, né? Então nós temos o texto aqui, 1 Samuel 26, de 14 a 24, né, que narra aqui a questão de Saul e Davi, né, a questão do diálogo, né, que é muito importante, que fala assim: Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: porventura não és varão? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste tu, ó rei, teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois digno de morte, vós que não guardaste o vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha a sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: não é esta tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: minha voz é, ó rei, meu senhor. Disse mais: por que persegue o meu senhor? Assim o seu servo, pois que fiz eu, e que maldade se acha nas minhas mãos. Ouve, pois, agora te rogo, ó rei meu, senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, cheire ele a oferta de manjares. Porém, se não, os filhos do homens malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm repelido hoje para que eu não fique apegado à herança do Senhor, dizendo: vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor. Pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança do rei, passe cá um dos jovens e leve-a. E o Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te tinha dado hoje na minha mão. Porém, não quis estabelecer minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que assim como foi a tua vida, hoje de tanta estima aos meus olhos, de outra tanta estima seja minha vida aos olhos do Senhor. E Ele me livra de toda a tribulação. Não é? Nós temos aqui, interessante, o diálogo entre Davi e Saul, né? Que nesse diálogo aí houve um entendimento. Mas Davi gritava para que Saul
o ouvisse, parasse para ouvi-lo. Não é? Então, hoje nós vamos trabalhar nessa área aí. E o que eu queria colocar aqui é, através do ouvir, ganhamos o direito de falar. Pelo fato de saber escutar, falamos com relevância. E enquanto ouvimos, demonstramos amor, compaixão e compreensão. Davi liderava bem, porque ouvia bem, e demonstrou que quem ouve possui amor genuíno. Então hoje nós vamos falar, e sobre o amor genuíno podemos destacar, primeiro aqui que nós vamos colocar, o amor genuíno nem sempre é popular. Seja diferente, você se lembra do soldado de Davi, descontente, desapontado. Mais de uma vez eles encorajaram Davi a pensar em só se tomar a vida de Saul. Mas Davi se recusou. Temos que ser cuidadosos ao interpretar circunstâncias e ao aceitar ou não conselhos. Né? Esse é o primeiro tópico, depois nós vamos partir para os outros aqui, que são 4. Só esse aí não é? Já, só esse já aqui tem muita coisa já é genuíno, né? Já tem muita coisa para a gente falar. O que eu vi aqui, né, só para a gente deixar aqui para discussão, é interpretar aquilo que você está me falando. Entendeu, né, Rogério? Muitas vezes as pessoas falam e as outras não entendem. Né? E a gente que trabalha com aconselhamento, né, eu estou vendo Davi aqui, porque ele ouvia, ele aconselhava, então ele tinha que entender para poder aconselhar. E muitas vezes as pessoas confundem as palavras, interpretam do seu jeito e fazem de forma errada. É verdade. Né? Davi deixou de fazer uma besteira porque ele não ouviu o que as pessoas tinham julgado no ouvido dele. Porque a gente percebe nos dias de hoje a necessidade das pessoas falarem, ou melhor, não sei se é falar ou ser ouvido, né? Mas tem as duas coisas, né? Tem os dois. São as duas coisas que a gente... Muitas vezes as pessoas não têm tempo para ouvir e logo gera a necessidade de falar, né? E praticamente os casos que a gente tem visto, né, é aquela necessidade de falar, não é? E pessoas que têm essa necessidade de falar... E tem aqueles, né, que corta, né? Que nem você está fazendo agora. Tá me cortando. Quando a gente começa a falar, a pessoa vem e corta. Olha a faca. Olha a faca. Olha a faca aí. Então, isso acontece muito, né? E muitas vezes as pessoas não têm a paciência para ouvir. Né? Elas falam, e tem gente que fala tão rápido que a gente tem que pedir para a pessoa, vai devagar, né? Porque é aquela ansiedade para falar. Se tornam pessoas prolixas demais, riquezas de detalhes, e fala, não é? E eu acho que um dos grandes desafios para todos nós é sabermos ouvir, né? Falarmos na hora certa, mas sabemos ouvir. E até porque para nós ouvirmos também a voz do Senhor, isso é o quê? É um desenvolvimento, ou seja, não vou falar em treinamento, mas não deixa de ser, né? Ou seja, a gente precisa desenvolver essa capacidade para nós ouvirmos, né, a voz, a direção do Senhor e discernirmos as vozes. Porque hoje são tantas vozes, Com certeza. E muitas vezes não conseguimos discernir aquela voz do Espírito que faz toda a diferença. Né, Pastor Rogério? É muito interessante porque você falou uma palavra extremamente importante, principalmente nesse contexto, né, do texto que o Guerra leu, que é o discernimento. Nós temos duas questões interessantes e importantes na questão do ouvir. A primeira delas é aquilo que você colocou, se dispor a ouvir o outro, né? Parar para aquele que tem uma necessidade de falar. E isso é extremamente importante, isso é extremamente necessário, e nós precisamos, principalmente na função que a gente tem, com certeza, né? Desenvolver cada vez mais essas habilidades. Isso não quer dizer que em determinados momentos a gente tenha que virar e falar assim, espera aí um pouquinho, né? Mas é importante a gente ter esse tempo para ouvir. E uma questão, Rogério, você colocou, as pessoas têm necessidade de falar ou necessidade de serem ouvidas, mas no fundo, as pessoas estão cada vez mais com uma necessidade de um relacionamento real
que não seja simplesmente um relacionamento virtual. É verdade. Sim. Porque hoje o mundo cada vez mais virtual, ele está cada vez mais tirando o espaço para esse relacionamento pessoal do falar e ouvir. Então hoje muitas vezes a gente está na mesma casa, no mesmo lugar, manda uma mensagem pelo celular para a pessoa que está naquele lugar. Com O certeza. jantar já está pronto? Então, Ou vem jantar que a comida já está na mesa. Do próprio ambiente, né? No mesmo ambiente, então dentro da família. Então, tipo assim, se eu falar não vai me escutar, mas se eu mandar uma mensagem ela vai ouvir e responder. E isso já está ficando tão automatizado, né, que nós já estamos cada vez mais acostumados com isso. E aí, aquela questão do ter alguém, né, e é extremamente importante isso, ter alguém que parou para te ouvir. Isso é algo que valoriza a pessoa. Com certeza. Mesmo que aquilo que a pessoa está falando não é algo que seja extremamente ou relevante, mas o fato de você parar para ouvir, isso faz diferença. Toda a diferença. Ajuda. Né? Nos nossos relacionamentos, Incentiva, né? isso faz diferença. Com certeza. Com os nossos filhos, isso faz diferença. Com os nossos cônjuges, isso faz diferença. Né? Com as pessoas que trabalham junto conosco, isso faz diferença. Então, às vezes a pessoa quer realmente esse contato e que está ficando cada vez mais escasso. Então, esse é um aspecto, né, interessante desse ouvir. Né? E até desqualifica, né, a outra Mas, pessoa Guerra, nisso. tem pessoas que se atravessam e atrapalham e cortam até o raciocínio do outro. São existe umas navalhas, né? Aí você fica... O pensamento não fica, você fica boca aberta, né? Fica esperando. Então, voltando lá. A segunda, então, tem essa questão do tempo, né, de parar para dar tempo ao outro. A outra é a questão de saber ouvir no sentido de entender aquilo que a pessoa está falando e o quanto aquilo que a pessoa está dizendo realmente é importante ou precisa ser considerado. E nós vemos nesse texto que você leu duas situações. A primeira delas é quando Davi, ele escutou o que os seus companheiros falaram, mas ele não ouviu o que os seus companheiros falaram. Tem diferença sobre isso, né? Então, o que eles queriam? Que Davi fosse lá e matasse Saul. E Davi virou e falou, não tocarei no ungido do Senhor. Sim. E teve a oportunidade para fazer isso pela segunda vez e não fez. O que era o desejo dos seus soldados, dos seus parceiros. Sim. O conselho que ele recebia é, mate logo esse cara, acaba com esse negócio, o reino já foi dado para você, a unção já está sobre ti, mas ele... Né? Aí aquela palavra, discerniu. Discerniu que não era o tempo. Às vezes a pessoa acha que o pior, para fazer o pior, vai resolver a situação. Não vai. Para melhor, né? Vão tirar vai resolver para melhorar. Para melhorar. Vão tirar isso de cena aqui, porque aí vamos resolver isso de uma vez. De uma vez. Isso aí não é solução, não. Não é solução. Claro. Porque vai causar outros problemas piores. Vai acarretar. Então aí é que... É o que muitas vezes, né, Rogério, que a gente tem visto pessoas dizendo, estou a ponto de divorciar, o melhor caminho é separar, cada um segue o seu caminho. Mas em contrapartida, os desdobramentos disso... Com certeza. Traumático que isso vai ser. Então está quebrando princípios. Exato. E como que você começa uma outra coisa quebrando princípios. E que foi o que Davi entendeu. Que vão deixar o resto da vida. São tremendas. Né? Foi o que Davi entendeu. Ele estava quebrando um princípio de não respeitar a unção do Senhor que estava sobre Saul, quebrando um princípio de autoridade, porque Saul era rei, e aí ele ia começar um reino, imagina, debaixo de sangue, né? Com as mãos sujas de sangue. Não tem como. A outra questão interessante nessa questão do ouvido discernimento é quando o próprio Saul diz, Davi, meu filho, vem. Incrível, né? Não te segura aí que nós temos uma participação ao vivo. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Eu não quero identificar. Fica à vontade. Mas, eu acredito que vocês vão poder me orientar. Pois não. Pastores, eu
desde a infância, fui uma criança que eu não fui muito ouvida. Sim. Na verdade, fui uma criança que foi mais chacotada do que ouvida, né? Eu cresci com isso, né? Atropelando, né? Algumas barreiras, graças a Deus. Minha mãe é uma mulher de Deus, né? E nós errando e acertando, nós fomos avançando. E vim para a adolescência, para a juventude, que é essa necessidade de ser ouvido, essa necessidade de ser aprovado, de ser aceita, né? Me casei, tenho 4 anos de casado e pela primeira vez no meu casamento, eu tenho tido uma tanta dificuldade de mostrar para o meu cônjuge o tanto que eu preciso de ser ouvida, nem que seja coisas mais fúteis, mas o quanto eu preciso ser ouvida. Uhum. E pegando um pouco o gancho da palavra aí, Davi, ele teve a sabedoria de entender Saul, de escutar Saul, mesmo Saul não estando certo, né? Uhum. Mas ele teve essa sabedoria e eu fico vendo que muitas vezes, assim, às vezes da minha parte mesmo, eu não tenho tanta sabedoria em escutar e ele também não tem tanta sabedoria em me escutar, né? Sim. E eu tenho um grave problema de ansiedade que quando eu estou ansiosa, todo o meu emocional fica balançado. Uhum. E sem contar com toda essa ansiedade, esse sofrimento interno, né, esse complexo que eu ainda tenho, o inimigo ainda lança setas na minha mente, assim, que existe outros homens que possam me escutar, existe outros pretendentes que podem ser melhor do que o meu, Sim. né? E isso tem me trago um conflito tão grande que eu tenho vivido assim, Senhor, eu tenho pecado com o meu coração, porque se eu pequei com o meu coração, eu já pequei, né? Eu não quero adulterar nem no meu coração. Então arranca toda essa sensação de mim, porque eu estou sofrendo com isso. Eu amo meu cônjuge, né? Mas eu não quero que isso venha ser o motivo de eu entrar nesse caminho terrível, nesse sangramento, essas mãos sujas de sangue, Sim. por falta de diálogo e de uma audição saudável dentro de casa. Uhum. Aí eu queria ver com vocês uma orientação, uma palavra, ou procurar algum ministério que possa me auxiliar nessa situação, porque eu sei que o problema está em mim mesmo. Não estou dando problema para o cônjuge, o problema está em mim. Mas eu queria uma palavra de vocês, uma orientação para me estar superando isso. Tá, joia. Nós vamos orientá-la sobre isso, viu? Muito obrigado pela sua ligação. Que o Senhor te abençoe ricamente. Amém. Na verdade, isso não é um privilégio de você. Na verdade, nós temos percebido. Não é um caso isolado. Não é um né? caso isolado. Infelizmente, não é. Infelizmente, é uma situação extremamente recorrente e lares que a gente tem visto que nós temos muitas vezes pessoas ali que é um fazedor de regras e ele estabelece essas regras, não é? E traz um sufocamento para todas as pessoas que estão debaixo dessa autoridade, dessa cobertura. Tanto pode ser o pai, pode ser ou a mãe ou pode ser ambos, né? Principalmente quando aconteceu uma gestação às vezes não desejada, uma gestação que não foi bem-vinda. Então, normalmente essa pessoa ela vai ser sufocada, a sua voz não tem valor, a sua opinião é simplesmente descartada. Então, a tendência natural dessa pessoa é de ir introjetando as emoções, né? Muitas vezes o sentimento de que você não tem valor algum. Talvez se teve outros irmãos, então a voz dos irmãos tem mais valor do que essa pessoa, né? Muitas vezes é o sistema de sufocamento das emoções, né? De que não pode chorar, você tem que ser forte, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então essas são algumas coisas que acontecem. E o que gera na vida de uma criança que viveu debaixo desse sistema de governo como a estrutura familiar, a estrutura social da família? Normalmente são pessoas ansiosas. Então a sua ansiedade, ela já é justificada de onde vem. É quando nós nos sentimos desvalorizados, ou seja, não temos o valor que nós necessitamos,
algo que eu tenho aqui falado, e nós já falamos outras vezes, que toda criança, todo ser humano necessita de 3 coisas básicas, que é a aceitação, que é a questão da compreensão e o amor. Essas são 3 coisas básicas. Sermos aceitos da forma que somos, sermos compreendidos dentro das nossas limitações e nos nossos potenciais, e nós sermos amados. Amados como somos, não é? Do jeito que somos. Não por aquilo que nós fazemos, mas sermos amados só por nós existirmos. Esse é um desafio para todas as famílias hoje, principalmente nesse tempo que nós vivemos hoje, né? Do imediatismo, da busca pelos sonhos, o alvo das conquistas pessoais, não é? Então, muitas vezes as pessoas descartam isso e estabelecem outras prioridades. Então, no seu caso específico, essa realidade, ela, de uma certa forma, ela vai continuar enquanto que você não passar por um processo de ministração. Você precisa ser ministrada, porque, na realidade, tudo aquilo que você não gostava que acontecia dentro da sua casa, de uma certa forma está se repetindo, né? Então, esse ciclo precisa ser quebrado, né? Ou seja, o seu coração precisa experimentar a aceitação do Pai, né? O Pai do Senhor, não é? Mesmo que o teu pai falhou, a tua mãe falhou, mas o Senhor não vai falhar com você. E, na realidade, está se repetindo que o seu esposo está falhando numa área que você tanto anseia, que é sentar, né, poder ser ouvida e, de repente, não falar nada, mas só o tempo, né, investir tempo de qualidade com você é uma necessidade natural. Tem pessoas que têm níveis tão agravantes nisso, que tem pessoas que você, se você já percebeu, vocês que estão nos assistindo, que muitas vezes a pessoa vai no rosto e vira o rosto da pessoa para focar em você. Porque só pelo fato da pessoa desviar o olhar, já é uma ansiedade, porque parece que ela não está compreendendo. Desinteresse, né? Está demonstrando desinteresse. Então vai lá no rosto e vira para cá. Você precisa focar em mim, né? Os seus olhos têm que estar focados em mim. A gente vê isso acontecendo com crianças. Quantas crianças que vão no rostinho, né, dos pais e viram o rostinho dos pais para poder, assim, opa, eu estou aqui, eu preciso ser notada. Então a gente já percebe que lá no coraçãozinho existe uma raiz, então, de aceitação. Ela precisa que você esteja focado só nela naquele momento, né? Não tirando a atenção por qualquer outra coisa. Então nós percebemos que essa realidade precisa existir uma ministração no seu coração, na sua vida, porque a tendência disso é o que a palavra diz, que um abismo vai chamando outro abismo, vai chamando outro abismo, e a tendência desse buraco cada vez crescendo mais, e isso pode trazer danos piores na sua vida, viu? Nos procure, você que é daqui de Belo Horizonte. Caso você não seja de Belo Horizonte, entre em contato conosco, envie o seu e-mail para a gente, que a gente vai tentar conciliar isso de uma forma para poder te ajudar. Nós temos uma outra participação ao vivo, que é a Selma de Oliveira. Bom dia, Selma. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Pois não? Pastor, aqui eu estou assim, afastada da igreja, sabe? Eu frequentava muito, estou afastada e estou com problemas de vício, de jogo, sabe? Não consigo Desculpa, parar, Selma, na igreja, a gente não está podendo, nós não estamos conseguindo ouvir. Entendeu? Selma, dá para você falar um pouquinho mais alto, por favor? Eu estou assim, eu estava frequentando a igreja, estava indo direto, depois eu parei, sabe? Fiquei afastada. Estou com vício assim, de jogo, sabe? Não consigo parar de jeito nenhum. Vou no monte, mas vou no jogo, sabe? Lá em casa só traz miséria para dentro de casa. Eu não consigo parar. Estou assim, passando assim, sabe? Uma luta, sabe? Não estou tendo o Espírito Santo de Deus. Sim. Uhum. A senhora tem frequentado a igreja, dona Selma? Tem frequentado, sabe? Uhum. Mas assim, vou, sabe? Depois paro, sabe? Volto para os vícios de novo, sabe? Uhum. Trabalho, ganho bem, mas o dinheiro vai todo embora. Entendi. A senhora é aqui de Belo Horizonte ou de uma outra cidade? Belo Horizonte, moro em Fernão Dias. Ah, certo. Tá pertinho da gente aqui, né? Ah, tá jóia, dona Selma. Nós vamos responder através do vídeo para a senhora, tá bom? Tá bom. Muito obrigado pela sua ligação. Que o senhor esteja abençoando a sua vida. Pastor Guilherme. Precisa de acompanhamento, porque ela entrou num círculo vicioso, que se ela não for, viu, dona Selma, sabe, vai na clínica,
tá? Rua Manuel Macedo, 1324, onde nós estamos lá, para a senhora ser acompanhada. Só precisa de ser acompanhada. Sozinha, a senhora não vai conseguir. A senhora já colocou aí que a senhora vai na igreja várias vezes, volta, torna a voltar, e isso está sendo um mal que ele já é como uma poeira já. Ele já está anexado à sua vida. Então você vai fazer o quê? Você vai lá, procura a gente, né? Nós vamos te ajudar, te acompanhar, você precisa ser acompanhado. E temos que descobrir também a raiz, aonde começou isso aí. Se começou, né? Se pode ser uma maldição de família, pode ser várias coisas. Então a gente tem que detectar para poder ajudá-la, tá? Não deixe, né, que esse mal continue na sua vida, se você tem aonde ir para te ajudar. Então nos procure, que nós vamos te ajudar. Amém. Em nome de Jesus. Né? Amém. Pastor Rogerinho, Eu queria voltar. agora você pode voltar. Posso? Agora eu posso. Eu só queria contar uma coisa aqui sobre comunicação, porque muitas vezes, é rapidinho, não te cortando, já cortei. É que muitas vezes a comunicação ela não é entendida. Né? Tinha quatro militares num campo de guerra, tinha um soldado, um cabo, um sargento e um capitão. E o soldado virou e falou assim: estamos em campo de guerra. Aí o cabo falou para o sargento: estamos em campo de guerra. E o sargento para o capitão. Aí o capitão falou: eu sei que nós estamos, mas por que você está falando baixo? O soldado falou: eu porque estou rouco, agora o resto eu não sei. Né? Ele estava rouco, então o resto tudo foi na rouquidão. Então, a gente tem que saber como, né, receber a comunicação para não passar da forma que veio. Né? Muitas vezes eu entendo de uma coisa e vem de outra, né? Pode voltar lá. Mas eu queria só fazer um comentário com relação à primeira ligação. Sim. Da senhora que não quis se identificar. Normalmente a mulher ela tem uma sensibilidade muito maior e uma necessidade muito maior de ser ouvida. Verdade. Com certeza. Porque ela tem a expressão verbal como sendo algo muito forte dentro da sua estrutura cognitiva e emocional. E por causa disso ela tem muito mais necessidade não só de falar, como de ser ouvida, porque ela não quer falar a ermo. Eu lembro de um filme que eu assisti há muito tempo atrás, o filme chama Paris, Texas, e a mulher ficava o dia inteiro sozinha e ela conversava com a parede. E a parede era sua amiga. Então ela falava e tinha essa parede como a sua amiga e a sua confidente. E aí você vira e fala assim, mas que coisa mais louca. Não, é porque ela tem uma necessidade de expressão verbal. E ela se comunica. Então, mesmo que o outro não fale nada, ela tem aquela sensação de que ela está sendo ouvida. E isso é importante. Né? Então, no desenvolvimento cognitivo, a mulher tem essas habilidades mais desenvolvidas do que o homem. Isso, inclusive, traz dificuldades em alguns relacionamentos, porque o homem, muitas vezes, por não ter desenvolvido essa habilidade cognitiva, como a mulher sente que o homem não dá atenção para ela. E isso, muitas vezes, acontece mesmo, né? Então, tipo assim, nossa, a mulher fala demais, né? E a gente tem essas reações de vez em quando, e essas reações elas não ajudam nos nossos relacionamentos, principalmente com as nossas esposas, e isso é algo que nós precisamos vigiar. Ok. Né? Nós temos uma outra participação ao vivo aqui de Belo Horizonte. Boa tarde. Boa tarde. Pois não? O pastor, é que eu tenho um filho, ele está homossexual, né, e tudo, e eu tenho, né, tenho tido dificuldade de fazer com que ele me ouça. Hoje o tema é sobre ouvir, né? Sim. E me ouça, me compreenda. E eu tenho ouvido também muito isso, vocês falando, que eu assisto quase todos os dias praticamente, sobre os 3 A's, né? Que é amor, aceitação, né? Sim. Pastor, como eu posso fazer com que meu filho me ouça e sentir que ele não é rejeitado, porque eu amo incondicionalmente, pastor.
Entendi. Mas como conhecedora da palavra, eu não posso aceitar, né? Claro, claro. Mas eu amo, assim, desesperadamente, meu filho. Ele tem que idade, minha irmã? Mas assim, eu quero só uma orientação, pastor, como eu posso, ele posso me ouvir, né? Uhum. Porque, ele né, está com que idade? Diante dessa situação, Uhum. Ele está com que idade agora? 18. 18 anos. Tá certo. Tá ok. E essa decisão dele, assim, foi uma decisão assumida ou é uma coisa mais... Você acha que ele está vivendo isso? Alô? Como, pastor? Essa decisão dele é uma decisão assim, assumida a respeito disso? Ou você acha que ele está vivendo isso? Que ele está o quê? Eu vou falar pelo vídeo e aí a irmã acompanha a minha pastor, eu profetizo, eu creio que ele vai mudar, né? Eu sempre digo que ele não é homossexual, que ele está homossexual. Okay. Mas eu amo, assim, pastor, independente de tudo, até dele sair ou não disso, eu amo, e desespero, incondicionalmente. Ok. Independente dele, se o senhor libertar, amém, se o senhor não libertar, vou amar meu filho até o último dia da minha vida. Tá certo. Então, independente de qualquer coisa, mas eu só joia. quero que meu filho não sofra tanto, porque ele já sofre tanto preconceito na rua. Eu quero amá-lo, abraçá-lo, dar para ele todo o amor desse mundo dentro da minha casa, que ele possa encontrar esse porto seguro em mim. É a minha oração, é a minha vida. Tá certo. Então tá jóia, minha irmã. Muito obrigado pela sua ligação, viu? Deus abençoe a sua vida. Pastor Rogério. Olha, essa é uma questão muito interessante, porque como eu quero centralizar a resposta dentro daquilo que a gente está discutindo hoje. Sim. Né? Mas, desde já, colocar a clínica à disposição da senhora. Porque nós temos como ajudar a senhora a viver essa relação com o seu filho. Né? Eu sei que essa é uma situação de muitas pessoas, mas é importante a senhora estar bem para que a senhora possa viver um relacionamento saudável com seu filho. E aí entra a questão principal, que é o foco nosso hoje. Será que ele não está ouvindo? Não é porque a senhora está dizendo aquilo que ele não quer ouvir? Essa é uma questão interessante. Esse é um ponto, né? É um ponto que vale a pena a senhora pensar. Como que a senhora chega para se comunicar com ele? Porque para nós a senhora está dizendo que o ama e o ama incondicionalmente. Mas na hora dessa relação de comunicar esse amor, a senhora comunica esse amor de que maneira? Cobrando dele uma posição, falando com ele, insistindo com ele de que ele tem que redirecionar sua vida? Então, se a senhora está comunicando a ele uma coisa que no momento ele não está querendo ouvir, ele realmente não vai parar para ouvir. Né? Mas eu acredito que essa situação ela pode ser trabalhada, e se nós não temos como trabalhar, né? Se ele quiser também ser ministrado, ele também pode ir, mas a senhora também pode ir. Então, muitas vezes nós precisamos estar bem e discernir algumas coisas para poder nos posicionar e ajudar melhor. Né? Então, aí eu vou voltar no ponto que eu estava comentando antes, com relação ao discernimento no ouvir, né? Que foi o que Davi teve no primeiro momento e também no segundo momento, quando ele discerniu que aquilo que Saul estava dizendo não era a verdade. Não é? Saul estava dizendo: Davi, meu filho, venha, né? Volte. Eu me arrependo do que estou fazendo com você. Mas, apesar de ser aquilo que Davi queria escutar, ele sabia que a palavra de Saul não era uma palavra que ele podia confiar. Então, muitas vezes, nós precisamos discernir. Será que isso que eu estou ouvindo é realmente aquilo que o outro quer dizer? Isso. Então, essa questão do ouvir
é extremamente importante, né? A questão do discernimento no que eu estou ouvindo. E isso faz com que a gente possa tomar decisões mais acertadas ou até mesmo não sermos enganados ou, em outra situação, não endurecer o nosso coração para que essa comunicação não seja cortada. Inclusive, Rogério, como a senhora enfatizou, minha irmã, né, que a senhora quer amá-lo incondicionalmente, como o Rogério mencionou. Aí fora ele já é tão rejeitado, né, a senhora não quer que ele seja rejeitado, mesmo a senhora não concordando com a condição dele, né? Ok. Agora, nós buscando de Deus a sabedoria, não é? E nós falando aquilo que precisa ser falado, não demonstra falta de amor. Amor está relacionado a gente ser sincero e verdadeiro. E agora é óbvio que tem várias formas de nós sermos sinceros e verdadeiros sem deixar de amar ou sem uma demonstração de amor. E é isso que a irmã precisa buscar também, em Deus. Deus, me dê a sabedoria para eu poder falar a verdade para meu filho sem amor, ou seja, sem uma demonstração de falta de amor. Pelo contrário, aceitando, mas sendo firme, sendo verdadeiro, não é? Buscando de Deus a hora certa e a unção do Espírito Santo de Deus para que as suas palavras possam penetrar profundamente no seu coração, para ele poder refletir essa situação. E eu concordo que ele não ele está. Aliás, essa é uma condição que nós também no ministério falamos, ou seja, ele não é um homossexual, mas ele está vivendo a realidade homossexual, porque nós entendemos que é passível de sair disso, não é? Então, que Deus dê toda a sabedoria à senhora, toda a unção necessária para ser esse instrumento de Deus na vida do seu filho, sem deixar de amá-lo, mas também entendendo que a verdade precisa ser falada, ou seja, a verdade precisa ser exposta. Amém? Nós estamos caminhando já para o final do nosso programa e eu preciso aqui falar a respeito da nossa escola de restauração, que nós já estamos divulgando para julho, né, intensiva, do dia 13 ao dia 17 de junho, né, de julho, mês 7, ali nas dependências da Clínica da Alma, né, na Manuel Macedo 1324. Então, se você deseja mais informações, encaminhe um e-mail, né, está aparecendo no vídeo, encaminhe um e-mail, nós vamos passar para vocês as informações de valores, formas de pagamento, ou você queira ligar também, está aí disponível os nossos telefones, né? E nós louvamos a Deus por esse tempo que nós tivemos aqui hoje, falando sobre esse tema tão importante, e nós queremos orar, pedindo que a graça do Senhor possa envolver a sua vida, possa trazer, então, um entendimento a respeito da comunicação, a respeito da escuta, não é? E um dos maiores ministérios que eu vejo e percebo na vida de alguém é a habilidade de escutar e de ouvir as pessoas, não é? E principalmente o Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida de cada um dos nossos telespectadores diante do Senhor, pedindo àqueles que vivem debaixo de uma ansiedade muito forte para falar, para ser ouvido, para que as pessoas compreendam, entendam o que estão sentindo, o que estão passando, e muitas vezes se tornam pessoas cansativas e prolixas. Pai, que o Senhor venha trazer o equilíbrio, Pai, que o Senhor venha trazer a graça sobre a vida dessas pessoas, trazendo cura às suas emoções, aos seus corações, em nome de Jesus. Para aqueles, ó Deus, que muitas vezes não têm essa sensibilidade de ouvir os outros, tem muita necessidade de falar, que o Senhor possa trazer esse equilíbrio, que o Senhor possa trazer, ó Deus amado, graça. Eu oro por cura profunda nas suas emoções, seus corações, para o louvor da Tua glória. Pai, nós abençoamos a vida de cada um no dia de hoje, no final de semana, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.